Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do Espiritismo Fraterno, de toda segunda-feira às 19 horas. Eu, professora Tereza Faria Lima. Vamos iniciar fazendo a nossa prece, né, inicial, para iniciar os trabalhos, né, e podemos rogar a espiritualidade amiga, né, para nos dar assistência. Então, quem quiser, feche os seus olhos, serenar suas mentes, acalmando o coração, tentando esquecer as tribulações diárias, para tentarmos nos concentrar nessa 1h30 que destinamos na semana a aprender os ensinamentos de Cristo, a trazer subsídios para a nossa reforma íntima. Então, agradecemos e rogamos a espiritualidade amiga que se faz aqui presente, para que assista os trabalhos que vão ser realizados hoje, para que assista a professora Tereza, que passará os ensinamentos, para que a gente possa estar receptivo às energias sutis, aos aprendizados que vamos adquirir hoje. E assim, rogando a Jesus, agradecendo ao Pai Celestial, nosso Deus, Divino Criador, a oportunidade de estarmos vivos, a oportunidade dessa existência, a oportunidade de iniciarmos uma nova semana, fazendo o nosso trabalho no movimento espírita, podendo trazer diferenças, podendo trazer elevação moral e espiritual para cada um de nós. Pedimos permissão para iniciar nossos trabalhos, dando graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. É isso aí, gente. Uma boa noite a todos. Nós vamos falar hoje sobre a lei do progresso. A lei do progresso é uma lei de Deus, uma das 10 leis morais que a gente estuda dentro do Espiritismo e está lá no Livro dos Espíritos. Lá nas nossas pequenas aulinhas que nós temos aí, de 10, 15 minutos, que a gente passa toda semana, né? 3 vezes por semana, nós já falamos sobre a lei de progresso, né? Lá. Mas a gente vai repetir aqui, porque muitas pessoas às vezes não compreendem, têm certa dificuldade. Então, a lei de progresso é uma lei de Deus, é a lei da evolução, para a gente progredir. O homem, na sua caminhada evolutiva, ele pode parar, não querer se desenvolver e evoluir. Isso é possível, parar. Mas vai chegar o momento que essa lei vai passar por ele, vai levar com que ele vá para frente. A gente nunca consegue retroceder como espíritos. O espírito, ele nunca retrocede. Isso é, ele nunca vai ficar pior do que ele é, ou que se ele melhorou, ele não vai conseguir ficar pior, né? Ele só vai para frente, só com a evolução, que é a lei da evolução, e a lei do progresso. Ela caminha. Então, o espírito, ele foi criado simples e ignorante por Deus. Quem cria espíritos é Deus, e ele cria simples e ignorante. E esse espírito simples e ignorante, ele vai passar por diversas encarnações, por diversas experiências aqui na Terra, ou em outros mundos, mas aqui na Terra, vamos pensar aqui na Terra. E ele vai aprendendo e assim ele vai evoluindo, vai progredindo espiritualmente, graças a essa lei de progresso. Agora, nós sabemos que a lei do progresso tem 2 lados. Um lado intelectual, o progresso intelectual, e o progresso moral. Eu não vou questionar vocês, mas eu já vou explicar. A gente primeiro evolui intelectualmente. Primeira evolução do ser é o intelecto, é a inteligência, a capacidade de inteligência. Por quê? Porque tendo essa inteligência, a pessoa vai conseguir discernir entre o bem e o mal. Hoje está meio difícil isso, né? Estão conseguindo complicar a vida da gente. O que é bem e o que é mal, né? As coisas estão meio complicadas aí no mundo afora. Mas todo mundo sabe internamente o que é bem e o que é mal. Nós sabemos isso na nossa consciência, porque essas leis de Deus, elas estão na nossa consciência. A gente pode tentar até inverter,
A gente vê aí que na sociedade querem inverter tudo, mas não vão conseguir, porque isso está na nossa consciência, são leis divinas. Então, primeiro se evolui intelectualmente, progresso intelectual. Aí, depois, com essa evolução e esse discernimento entre o bem e o mal, vai começar a ter o progresso moral. O progresso moral. Graças a essa conseguir discernir o que é bem e o que é mal. Então, quanto mais a gente estiver caminhando dentro do bem, conforme as leis de Deus e no bem, a gente vai avançando moralmente. Se vocês olharem, não sei se vocês conhecem, às vezes a gente conhece pessoas muito inteligentes. Eu já tive contatos na minha vida com professores catedráticos, gente. Isso aí, com muita cultura, né? Muito entendimento, aí, muitos estudos. Intelectualmente, homens muito inteligentes. Mas moralmente, a moral deles está no pé. Olha que interessante. Não acompanhou. Se nós olharmos a humanidade, ela teve muito progresso, sim, na área intelectual, tecnológica, e do intelecto motivar a tecnologia. Nós evoluímos bastante. Mas a moral, ela não acompanhou. Se vocês olharem aí, quantas pessoas com dificuldades na área moral, no bem, né, praticando bem, falando do bem, estando junto do bem. Então, a gente vê pessoas muito inteligentes, às vezes com progresso moral lá embaixo. E a gente vê, às vezes, pessoas que têm certa inteligência, não é grande essa inteligência, mas a moral é bem grande. Eu, particularmente, uma vez, eu fui lá no interior da Amazônia, sabe, gente? Fazer lá um trabalho estudantil. Na época tinha um tal de Projeto Rondon, não sei se vocês já ouviram falar desse projeto, Rondon. Não lembro, né? Não eram nascidas, é isso? Não eram nascidas nesse tempo, Projeto Rondon? Pois é, mas eu era, Projeto Rondon. Devia ter mais desses projetos para os universitários, para a gente conhecer o Brasil. E eu fui lá para o meio da Amazônia. Peguei barquinho, entrei no rio, e lá numa tapera, lá no meio da Amazônia, tinha uma senhora que ofereceu comida para gente, fez uma comida muito gostosa com os peixes lá, um negócio sensacional. Mas ela era uma pessoa dotada de uma sabedoria, de uma moral, que eu não encontrei até hoje ninguém, gente. Como é que essa pessoa, esse espírito, olha, está lá no meio da Amazônia. Você veja que coisa bacana, com uma moralidade imensa, né? Imensa. Você vai falar, mas ela não é tão inteligente. Não, ela tem inteligência, porque para sobreviver ali, a pessoa tem uma inteligência. Vocês sabem que a inteligência tem vários tipos de inteligência. Nós temos a inteligência do QI, lembra disso? QI, coeficiente lá de inteligência, QI, tem o QI, mas nós temos inteligência, por exemplo, inteligência musical, pessoas que têm a capacidade na música, inteligência artística, inteligência espiritual. Sabia que existe uma inteligência espiritual? Então, tem várias modalidades de inteligência, bastante interessante. E essa moça, essa mulher, tinha inteligência espiritual, olha que interessante, e moral, uma moral incrível que ela tinha lá. E eu nunca vou esquecer dessa senhora, por isso que eu quero mostrar para vocês. Às vezes você fala assim, esse professor aí, doutor, né? A pessoa já se apresenta dizendo que é professor doutor de não sei o quê, já fala milhões de coisas, MBA, sim, mas e a moral dessa pessoa? Às vezes é lá no pé, né? Então não acompanha. Em umas encarnações, nós desenvolvemos na moralidade e em outra encarnação na inteligência. A gente vai desenvolvendo. Então, às vezes, a gente tem a possibilidade de uma encarnação só, a gente ia desenvolvendo as duas, na inteligência e na moral. Na outra encarnação, na moral. Na outra encarnação, na inteligência. E assim a gente vai crescendo espiritualmente, progredindo, que é o progresso, até chegarmos a espíritos de alta envergadura, tipo Jesus, né? Que essa é a nossa destinação. Mas eu vou ser Jesus um dia. Você não vai ser Jesus, mas você vai ser um espírito dessa qualidade de Jesus. É isso que nós estamos destinados.
Isso é a única fatalidade, determinismo que a gente pode falar. O determinismo é esse, nós chegarmos à perfectibilidade. Então, esse é o único determinismo. A gente poderia falar um dia aí sobre fatalidade e determinismo, se isso existe aí, uma coisa interessante. Então, nós vamos ter, a única coisa determinada para nós é que nós vamos chegar a esse espírito puro aí, desenvolvido. E agora, o outro tema da nossa aula, eu não sei se vocês têm dúvida, aí você pode estar se perguntando, mas nessa encarnação, o que eu estou desenvolvendo? Eu não sei. Talvez seja o seu amor, né? Porque a moral é isso, é o sentimento, a moral, né? O carinho, o amor. Então, é desenvolvimento do espírito, que a gente brinca sempre, que o espírito nós vamos desenvolvendo com duas asas. Uma da moral, outra da inteligência. São asas, como se fossem anjos, né? Anjos que têm asas. Uma asa da moral, uma da inteligência. Uma asa da sabedoria, do amor, né? Da inteligência, do amor. Então, desenvolver o sentimento, o amor e a inteligência. É isso que nós viemos fazer aqui. Porque aquela pessoa que pratica o bem é aquela pessoa que desenvolveu o amor dentro dela. Eu nunca vi uma pessoa que pratica o bem que não tem amor, que não tenha sentimento. Eu não sei se vocês já encontraram aí, eu nunca vi. A pessoa que pratica o bem, né, espontaneamente, que é isso que a gente chama fazer de coração, ela tem muito amor dentro dela. Então ela desenvolve o amor, numa encarnação às vezes, noutra encarnação é a inteligência, e assim a gente vai caminhando. Agora, o que o Espiritismo traz para o progresso da humanidade? O Espiritismo traz determinadas, vamos dizer assim, determinados princípios para a humanidade, que nós vamos ver em futuras religiões aí na frente, base no Espiritismo. A gente poderia pensar, mas o Espiritismo vai ser a religião do futuro? Eu, particularmente, gostaria muito que fosse, mas não vai ser. O próprio Kardec fala isso. O Espiritismo vão ter algumas coisas do Espiritismo, como, por exemplo, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicação entre os vivos e os mortos, que são princípios. Isso vai ajudar, esses princípios, ao desenvolvimento da humanidade. Então, a gente vai ver que cada espírita, aqui nós somos poucos. Quantos espíritas você acha que tem no mundo? O mundo tem 7,5 bilhões de habitantes, gente. Nós espíritas aqui no Brasil, eu vou arredondar, e nós somos em 3 milhões. Olha, nem é 0,0, sei lá, 3 milhões. Mas como é que a gente pode ajudar? A gente pode ajudar com os nossos exemplos no progresso da humanidade, né? Ajudar no bem, praticando o bem. Então isso vai ajudar. O Espiritismo vai trazer esses preceitos para ajudar esse progresso da humanidade. A gente vê isso. Eu vejo muitos colegas meus espíritas trabalhando, né, em prol do bem, em várias áreas, né, ajudando crianças carentes, ajudando moradores de rua. Isso tudo está ajudando no progresso da humanidade. Ajudando. O Espiritismo ajuda a esclarecer as pessoas. Desculpa. Eu acho muito interessante isso, que quando a gente vai estudando Espiritismo, a nossa mente ela vai se abrindo, a gente vai esclarecendo, a gente vai entendendo com razão, raciocinando, buscando, como Kardec nos chama, a nós sermos livres pensadores, pensarmos por nós mesmos. Olha que interessante. E isso não vai acontecer só em relação ao Espiritismo, não. Vai acontecer em relação a tudo na vida. Então você pode, por você ter estudado Espiritismo, olhar, por exemplo, a situação que acontece no mundo hoje e tirar suas próprias conclusões. Não se deixar influenciar, muitas vezes, por opiniões alheias, mas você mesmo, isso que o Espiritismo faz. Ele faz, graças ao nosso estudo espírita, vai fazer com que você mesmo, através da sua razão, tire as suas conclusões. Esse tipo de procedimento, logicamente, ajuda no progresso da humanidade. Vai fazer as pessoas se libertarem. Não há coisa melhor do que a gente pensar com a nossa própria cabeça. A gente chegar às nossas próprias conclusões, através da nossa razão. Trabalhando dentro de nós o nosso bom senso. Isso é muito importante.
o bom senso, o equilíbrio, buscando desenvolver virtudes. O que são virtudes? As virtudes não são os excessos, nem são a falta. A virtude é algo que está no meio, né? Algo que está no meio, caminhar pelo meio. Aliás, o budismo fala muito isso, é o caminho do meio. As virtudes são os caminhos do meio. A gente vai estudar tudo isso, vai se aprimorar, reformando interiormente. E é claro que uma pessoa que se reforma, transforma de um homem velho num homem novo, ela vai fazer diferença na sociedade e vai ajudar no progresso da humanidade. Você melhorando como pessoa, você vai ajudar todo mundo à sua volta a progredir também. Então o Espiritismo faz, aquele que estuda mesmo, não é só as coisas espirituais, isso vai fazer com que você fique esperto em relação a tudo, as coisas na vida. Então você vai conseguir com a razão, porque ele estimula você a razão, a questionamento. Como o Espiritismo é algo muito filosófico, ele é filosófico. O que é filosófico? É questionador. Questiona, né? Faz a pessoa questionar. Você começa a questionar tudo à nossa volta, né? As relações humanas a gente vai questionar. A gente vai questionar a política, o futebol. A gente vai questionar as religiões, vai questionar. Porque o Espiritismo faz de você um livre pensador. Um livre pensador é um homem questionador, é um homem filosófico, um homem que entende a vida, entende o mundo. Isso que eu acho bonito do Espiritismo. Eu não vejo isso, às vezes, não estou criticando as outras religiões, não estou não. Mas nas outras religiões isso não acontece, né? Porque as coisas, às vezes, são dogmáticas, são impostas. Aqui no Espiritismo nós não temos dogmas. O que é dogma? Uma coisa que é e não tem como mudar, é aquilo ali, acabou. Você não tem como questionar. Aqui não. Tudo que tem no Espiritismo você pode questionar. É gostoso isso. Você questiona e aí, através da sua razão, você vai chegar a conclusões suas a respeito da doutrina. Por isso que eu chamo ao espírita, ele é um autodidata. Olha que interessante que nós somos. Nós somos autodidatas. Nós vamos pegar os livros e vamos refletir sobre eles, vamos estudar, vamos tirar a conclusão. E aí a gente se reúne, por exemplo, numa reunião dessa, não está tendo condição de vocês exporem aqui o que vocês pensam agora, mas poderíamos, né? Mas a gente poderia, nessa reunião, vocês fazendo as leituras, questionar, não, Tereza, mas eu não acho assim, mas eu acho assim, a gente ir mostrando. Isso que é bacana. Você vai mostrando ao outro o caminho que Jesus nos mostra, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Espiritismo está junto com Jesus, mostra o caminho, o Espiritismo mostra isso, e a gente vai, vamos dizer assim, tomando a rota do caminho do bem. Então o Espiritismo vai ajudar muito no progresso da humanidade. Ajuda, hein, gente? Quantos de nós não somos, às vezes, aquela mudança naquele ambiente, quando a gente está centrado, está equilibrado, como a gente pode mudar um ambiente? Um ambiente totalmente, isso já aconteceu comigo, porque eu estou falando, um ambiente totalmente hostil, né, que você entra em discussões, pessoas desequilibradas, e você, com equilíbrio, colocando ali o bom senso, a razão, você leva aquele ambiente a se reequilibrar de novo. Isso é papel do espírita. A gente tem essa condição, né? Isso, o Espiritismo ajuda a humanidade, e muito, o progresso da humanidade, como espírito. Eu vou dizer uma coisa para vocês, aquele que entende a luz do conhecimento, quanto mais a gente conhece em relação a tudo, mas eu estou falando aqui em relação à doutrina, né? Em relação a tudo, nós temos obrigação de puxar aquele que desconhece, ajudar aquele outro a também se elevar. É o que acontece com os espíritos superiores. Os espíritos superiores, eles vêm para nos ajudar. Eles não precisariam voltar aqui para ajudar. Eles vêm para ajudar o progresso da humanidade. É o que estava falando a Priscila agora, que em 2025, muitos espíritos superiores
vão reencarnar aqui no mundo. Eu já estou sabendo disso, porque estava dizendo que espíritos como Louis Pasteur, não sei se vocês conhecem, um dos maiores biólogos, eu acho fantástico esse francês aí, Louis Pasteur, como grandes artistas, nós estamos carentes disso aí, gente. A humanidade está carente. Repara em volta se tem música. Eu não sei o que vocês gostam de música, mas tem música, tem poesia, tem poetas. As outras gerações tinham poetas, gente aí com sentimento. Hoje não tem isso. Então vão reencarnar poetas, vão reencarnar músicos, vão reencarnar cientistas em várias áreas para ajudar no progresso da humanidade. Eu espero que eles venham, que eles consigam e que nós caminhemos para o progresso, sim. Não paremos, né? Porque tem gente querendo parar o nosso progresso aí. Que a gente consiga essa evolução. Tá bom? Eu não sei se vocês têm dúvida, mas uma coisa interessante, abre a nossa mente, né? O Espiritismo é legal por isso. Abre a nossa mente, a nossa capacidade de compreensão. O que é importante? A gente ter capacidade de compreender as coisas espirituais. Por isso que Jesus, muitas passagens dele, ele fala assim, quem tem ouvidos para ouvir e olhos para ver. Porque às vezes a gente tem ouvido e não entende nada, não escuta, não presta atenção, não ouve absolutamente nada. Está tão em si que não consegue ver. E também não consegue ver. A gente está mostrando as coisas, isso acontece muito. Por isso que Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, tem olhos para ver. A pessoa está mostrando, está na sua cara as coisas acontecendo e você não vê. Por isso que o estudo do Espiritismo de Jesus nos ajuda muito. Tá bom, Priscila? Acho que é isso, né? Não sei se tem mais alguma coisa. Acho que é bom a gente abrir para perguntas, né? Alguém tem dúvida? Quer acrescentar alguma coisa? A gente... lembrei de uma coisa, professor, quando estava falando, que o Espiritismo, ele que, pelo menos para mim, foi o Espiritismo que revelou que uma das leis, né, naturais, uma das leis divinas é a lei do progresso. Então, o Espiritismo ele nos revela que estamos, querendo ou não, submetidos a essa lei, né? Que não tem como fugir. A gente não consegue estagnar. Mesmo que a gente seja muito teimoso numa existência, a gente consegue, de certa forma, progredir, né? Então, a gente está submetido, todas as criaturas, né? Todos os seres vivos, todos nós, como humanidade, né? Em conjunto, individualmente, nós estamos submetidos a essa lei de progresso. E uma coisa que a professora falou quanto às artes, a arte é uma expressão de progresso, né? Quando uma arte bem desenvolvida, né, independente do campo, da música, do teatro, o que for, né, artesanato, pintura, a arte é uma expressão, né, do progresso. E se a gente for tentar observar, pelo menos em nível de Brasil, a gente está muito carente, né, não fazendo críticas a ninguém, mas realmente a gente está carente, né, de bons poetas, de bons compositores, e os compositores que ainda existem não têm se manifestado tanto, não sei se porque não tem espaço, né, então, não sei se vocês sabem que em volta do nosso planeta a gente tem várias camadas umbralinas, né, e acima dessas camadas umbralinas existe uma área, que existem alguns espíritos mais superiores, que são destinados às artes, à ciência, né? E que eles vêm, estudam e trazem essas inovações quando eles vêm reencarnar. Então, tá na hora, né, professora, desses espíritos voltarem, né? Estar no meio de nós. Talvez nessa leva que diz que vai vir em 2025, que venham grandes artistas, voltem também artistas que já estiveram aqui entre nós. Gislaine quer falar alguma coisa, né? Pode falar. Teu microfone tá bloqueado. Tem que destravar. Deixa eu ver se eu consigo destravar para ela. Não. Tem que destravar o microfone.
Sim, Até agora foi. foi. Então, boa noite. Boa Tudo noite, bem? tudo. Eu cheguei atrasada na aula, né? Mas enfim, estou iniciando o estudo, que está sendo uma necessidade, né, na minha vida, e peguei agora ali o finalzinho só da conversa dos espíritos das artes, da cultura, né, das reencarnações, e acredito eu, não sei, né, penso pelo menos, de que nós estamos vivendo também um momento de não permiti-los, né, de vir até nós, porque tem muita coisa em volta acontecendo que possa estar impedindo isso, ou é esse momento que estamos vivendo também de pandemia e tudo mais, isso pode atrapalhar esse progresso deles? Não, esses espíritos, quando eles vierem, eles vão vir e eles vão fazer o que eles têm que fazer. Normalmente eles fazem, quando eles são missionários, né? Espíritos dessa envergadura, superiores, eles têm missões. E normalmente eles vêm para completar, né? Pode acontecer de não acontecer, mas normalmente eles vêm com essa missão, né? No caso das artes, da ciência, no caso, né, da música, da pintura, nós precisamos, os espíritos precisam vir, porque eu não sei para onde nós levamos isso, né? E esse tipo de demonstração que a gente vê hoje, mostra onde está a sociedade, né? Isso. Que tipo de sociedade que nós estamos. Porque a arte reflete isso, reflete a nossa criatividade, reflete a nossa espiritualidade. A arte é uma expressão máxima do ser humano, eu acho lindíssimo, né? A arte é a expressão máxima. Mas o que a gente vê não é isso que está acontecendo, né? Então, acho que esses espíritos superiores, que a Priscila falou no começo, né, que vão vir reencarnar, vão ajudar na melhoria da nossa arte, né? Da nossa ciência, da nossa poesia. Cadê os poetas, né? Tem uma menina aí que está chamando poeta, né? Não sei quem é. Poeta. Cadê os poetas? Os poetas têm um sentimento, trazem um amor. mais amor, mais isso, mas essa sociedade, como ela está muito materializada, se você reparar, ela está muito na matéria, não está dando realmente, como você falou, espaço para os poetas. Isso, é isso que eu me essa criatividade. E aí era isso você que vai ver uma arte, por exemplo, eu fui no negócio, era uma privada, né? O artista, ele colocou uma privada, aquilo ali para ele era arte, eu não consigo entender isso. Você entendeu? A arte dele era uma privada. Sim. Entendeu? Não tem mais um grande pintor como, por exemplo, Rafael, né, que é um pintor que eu gosto bastante, antigo, século atrás. Onde ele retrata realmente as emoções, né? As emoções que ele retrata, passa isso, não acontece isso. A nossa sociedade, quando ela está nessa materialidade, está representando isso. Né? A arte está decadente. Não é só no Brasil, não. É no mundo, é no mundo. A gente pensa assim. A gente às vezes pensa, é o problema do Brasil. Não é. O Brasil, ele está inserido no planeta Terra. E tudo que aqui reflete, está refletido também nos outros países. Né? A gente fala assim, fulano é assim. Não, os outros países estão com o mesmo problema, porque é um problema espiritual do ser humano. Os espíritos que estão encarnados aqui. Né? Não é questão da pandemia, não. A pandemia é outra coisa, né? Esses espíritos, eles vão vir, já estão aí, já reencarnaram, né? Eles já estão aí para modificar. Agora, depende de nós, como encarnados aqui, para onde nós estamos levando o caminho da nossa humanidade. Se é para um mundo de regeneração, que isso já está previsto para nós, a gente evoluir, graças à lei do progresso, sair do mundo de provas e expiações para a regeneração, ou nós estacionarmos. Isso... mas o fato de estarmos aqui já é uma evolução, porque como a outra colega comentou, né, a gente não desaprende, né? Então, assim... Não, a gente nunca vai desaprender. A gente não desaprende, não volta para trás, né? O que você já adquiriu de sentimento, o que você já adquiriu de conhecimento, de intelectualidade, você não vai desaprender. Já está no seu espírito. Só cabe a cada um de nós manifestar isso também para o bem, né? Para o bem. Isso que nós não estamos fazendo, nós estamos materializados,
né? Então, os artistas que nós temos hoje, de uma certa forma, refletem os valores que a nossa sociedade está colocando, né? Não, de modo geral, né, gente, guardadas as devidas exceções, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado e, quem sabe, né, com essa leva de espíritos que estão, né, destinados a voltar aqui, a habitar, para nos auxiliar nesse progresso, né, possam melhorar, renovar, refinar esses nossos valores, né, alguns que estão esquecidos, né, e trazer novos valores, né, que agreguem a nós como sociedade. Valores mais espirituais, né, gente? Que eu quero falar são valores mais divinos, né? Porque não se esqueça que nós somos centelhas divinas, há algo divino em nós. E a gente tomando determinadas atitudes, que a gente vê por aí, nós estamos tirando o divino de nós. É verdade. Nós estamos deixando na materialidade. Então, nós somos chamados a buscar esse divino em nós. Esses valores, né? Isso. Valores de amor, de sentimentos. E nós estamos vendo, não é bem assim. Não são todos os seres humanos, mas existe uma certa imposição aí que não é muito legal. A gente tem que buscar esse caminho aí de regeneração. E cabe a nós. Aqui, professora, estava falando aqui, Ana Valéria falou das mudanças surgirão no ano de 2025. Nós já estamos em transformação, nós já estamos no período de transição há muitos anos, né? Então, não é que 2025 vai ter mudanças. Agora nós já estamos tendo, né? Mudanças, transformações sociais, políticas, né, de valores, como a gente está falando. Então, não é que assim, está previsto para a partir de 2025, mas já está acontecendo agora, né? Já está acontecendo há alguns anos, mas a espiritualidade nos revelou que de 2025 em diante vai vir uma leva de espíritos mais avançados para nos auxiliar na regeneração. Isso mostra o amor de Deus, né? Como o amor de Deus é infinito, né? Porque nos dá essa oportunidade de poder conviver com espíritos mais avançados, que vão trazer progresso para nós. Então, isso mostra o quanto o amor de Deus é importante, né? As mudanças já estão acontecendo, exatamente. É isso, não é que 2025 vai ter um marco, não. Gente, a gente precisa viver o presente, né? Cada dia que passa está tendo uma mudança, cada dia que passa transformações estão acontecendo, tanto positivas quanto negativas. Por exemplo, a gente está deficiente em arte. Em arte a gente não pode negar, estamos carentes, né? De artistas mais sedimentados, mais concretos, né? Com mais conteúdo. Mas em contrapartida, a ciência e a tecnologia avançou nos últimos 50 anos de forma exponencial. Né? Há 20 anos o nosso celular era um tijolo, agora já faz tudo, né? Já faz tudo no lugar da gente. Então, assim, e a ciência também avançou. Olha como as pesquisas no campo das vacinas, né, avançou com a pandemia, como a gente tem bastante cientistas, médicos, aliados à espiritualidade, aliando ciência e espiritualidade cada vez mais. Como também a gente tem diversos espíritos que vieram com missões grandiosas para a ciência, mas infelizmente estão utilizando a sua inteligência, seu intelecto de forma equivocada, visando ambição, visando recursos financeiros, visando poder. Né? A gente tem grandes gênios aí utilizando de forma equivocada, quando tinham grandes missões para trazer progresso para nós, visando o coletivo, mas no final acabam visando, né, uma vez que estão materializados, uma vez que estão aqui no planeta, né, nessa existência material, utilizando de forma equivocada. Por isso que o estudo hoje foi oportuno falar do progresso moral e intelectual. São duas asas que têm que andar juntas. Mas, assim, não adianta também eu ser um grande intelectual, eu ser dotada de extrema inteligência e meu progresso moral não crescer junto, não acompanhar. Então, antes eu ser uma ignorante quanto à sabedoria, quanto a conhecimento, mas ter um progresso moral bastante elevado, porque esse é tão importante quanto, né? Não adianta eu ser uma pessoa dotada de bons pensamentos, de boas condutas,
né? E ser desprovida de intelecto. Como a professora falou, que ela esteve no meio da Amazônia, conheceu uma mulher que talvez a pessoa mais sábia que ela conheceu em vida. Ela, pelo que eu entendi, ela não era dotada uma QI 200, não era um gêniozinho, né? Então, mas era uma pessoa sábia, uma pessoa com tamanho e envergadura moral, que isso que é o mais importante. E, deixa eu ver, aqui teve um comentário, professora, bem interessante. Olha que interessante. Estou tentando perder o medo de morrer. Até pouco tempo eu achava e aprendi no catolicismo que pós-morte temos 3 caminhos: céu, inferno e purgatório. E não é isso, não é? Não. Não é, professora? Céu e inferno explica, né, o livro de Kardec, né? Não é nada disso, né? Aqui nós temos o mundo espiritual, gente. Quando a gente desencarnar, sai do nosso corpo, né? O nosso corpo físico, ele vai morrer. Nosso corpo físico morre, se desintegra, se transforma, volta para a natureza, né? Nosso corpo físico. E nosso espírito, ele vai desencarnar, sair do nosso corpo físico. Isso, às vezes, a gente demora algum tempo, né? Pode morrer e demorar para desencarnar. Eu não vou entrar nisso aqui, a gente poderia comentar uma outra vez. Mas quando o espírito ele desencarna, ele volta para o mundo espiritual. E para onde ele vai? Para onde vai esse espírito? Ele vai para onde a sua consciência o mandar. A sua consciência, a sua afinidade e a sua sintonia. Então, vamos supor, eu desencarnei, mas eu tenho minha consciência muito pesada. Eu fiz muito mal às pessoas. Eu prejudiquei muitas pessoas. Então, para onde vai meu espírito? Para ambientes espirituais criados por espíritos, porque os ambientes espirituais são criados pela própria mente dos espíritos, similar àquilo ali. Por isso que, às vezes, vão para as trevas, vão para os umbrais, vão para as colônias espirituais, vão para mundos superiores, porque isso vai depender de quê? De cada pessoa. Pode ficar aqui na Terra também? Eu vou dizer para você que a grande maioria fica aqui, tá? Muitas pessoas, elas desencarnam e não sabem que desencarnaram, tá? Continuam dentro das suas próprias casas, continuam fazendo aquilo que sempre fizeram. Tem um espírito que morava na minha casa, né? Eu tenho uma casa e tem um espírito que morava lá. Eu vi. E ela fazia até feira, né? Ela fazia feira. Eu vi várias vezes ela vindo da feira com sacola, indo fazer feira. Olha que interessante. E ela não sabia que tinha desencarnado. Não sabia que tinha desencarnado. Então a pessoa entra em casa, vai fazer suas coisas, não sabe que desencarnou. Por que que não sabe? Porque a vida continua, gente. O que a gente aqui vai continuar lá. Então, essa passagem aí, as pessoas nem percebem. Elas acham que elas continuam. Aí brinca assim, às vezes, essas pessoas que desencarnam, elas vão nos próprios velórios, né? Vão nos velórios e não sabem que o velório é dela. Na realidade, começa a ver toda a família lá, né? A pessoa vê toda a família lá, meu Deus, está tendo uma festa. E a pessoa está lá numa festa, ali dentro, achando que está numa festa. Não sabe nem que é o velório dela. Olha que interessante. Não sabe nem que desencarnou. Muitos espíritos acontecem isso. Continua aqui na Terra, você se desencarnou. Não tem céu, não tem inferno. O céu e o inferno é estado de consciência, certo? Se a minha consciência é pesada, eu vou para lugares espirituais, criações, né? Espirituais de vários espíritos, com essa característica. Mais trevosa, mais umbralina, mais da colônia. Então, depende do quê? Da minha consciência. Por isso que eu sempre brinco com meus alunos, a consciência tem que se manter tranquila. Sabe, consciência sem ser pesada? Uma consciência leve? Você ali, de bem com você? Porque ali, quando isso acontecer e você desencarnar, você vai para lugares bons. E além de ser lugares bons, muitos espíritos amigos, espíritos familiares, que já desencarnaram antes, vão estar ali te aguardando para te levar para esses lugares bons. Olha que interessante. Os espíritos vêm nos levar
né? Continua a vida. O negócio, gente, é que a morte não acaba. A morte, ela é só uma passagem e vai continuar a vida. Porque a vida é a vida espiritual. Não é essa vida aqui, física, é nosso espírito. Uma hora nós estamos encarnados, estamos desencarnados, e a nossa vida continua, é uma vida só, a vida espiritual. E não tem fim, é eterno. Nós somos imortais. Olha que interessante. Então não tem que ter medo da morte, porque nós somos imortais. Vamos continuar na nossa caminhada aí no mundo espiritual. Certo? Vamos ter um tempo aqui para o nosso aprendizado e vamos para o mundo espiritual. Eu não sei se eu respondi para ela, mas... É importante ela fazer a leitura do Céu e Inferno, que na época eu estudei bastante, ajudou a esclarecer, né? Essa questão. Eu acho que o Inferno, para ela começar agora, é pesadinho, né? É legal ela começar Nosso Lar, que é um livro gostoso. Exatamente, para entender também o mundo espiritual, mas assim... O mundo espiritual, a leitura do livro Nosso Lar, tem um filme, mas é legal ler o livro. E depois ler o livro Mensageiros, que é o segundo livro. São os livros do Chico Xavier, A Vida no Mundo Espiritual. Tem lá 12, 13 livros, ele contando isso aí. Os espíritos, eles voltam para contar para a gente. Exatamente. O espírito não volta para contar, ninguém voltou da morte para contar. É mentira, volta toda hora. Eu estou em reunião mediúnica. Agora não, porque nós estamos nessa história, não temos a reunião mediúnica, mas eles voltam. Toda reunião mediúnica está cheio deles falando lá como é que é a vida lá no mundo espiritual. Toda hora estou contando. Isso. Eles voltam. Né? Que quando eu li o... Tá bom, professora. Eu continuo aqui. Espero ter respondido, tá, gente? Tenha medo de morrer, não. Viva. Isso que vocês têm que entender. Viver cada momento presente, com intensidade. Estar junto com as pessoas que você ama, ame as pessoas que você ama, esteja junto com alegria, faça o melhor possível ali naquele momento. Seja o melhor de você a cada momento. Isso que é importante. E pratique o bem. Consciência tranquila e prática do bem. Nós não vamos para lugar ruim, tá? Porque não existe inferno. O que é céu? Inferno. Inferno é um lugar que você fez um erro bobo que você fez, certo? Brigou com a sua cunhada porque ela falou que seu vestido era feio, você discutiu com ela, um erro, e aí você vai para o inferno. E nunca mais vai sair de lá. Não acontece isso. E quando a gente vai para essas regiões umbralinas, por exemplo, trevosas, tal, nós podemos sair de lá. É questão de arrependimento, é questão de expiação, nós saímos de lá. Não é um lugar eterno, não existe lugar aí para você ficar no mal eternamente, não existe inferno. Tá? Não existe inferno. Tá? É isso aí. Professora, eu tenho uma amiga minha que ela não acredita em nada, né? Aí ela fica assim comigo, Carla, pra quê? Mas quando a gente morrer, acabou. Morreu, acabou. Fala, não é assim. Ela, não, morreu, acabou. Eu falei, então tá. Então, se eu for primeiro, eu volto aqui pra te avisar que morreu, não acabou. E se você for primeiro, se eu for primeiro, eu vou voltar. Você volta e me conta também. A misericórdia. Eu conto para vocês, eu não posso passar minhas experiências aqui para vocês, porque isso é muito pessoal, e a gente tem que... São experiências pessoais, mas tudo que eu já passei na minha vida, uma coisa que eu sei, a vida, ela continua, não acaba. Não acaba. Continua a vida espiritual. Segunda coisa que eu aprendi, os espíritos existem. Existem os espíritos e eles estão junto conosco. Isso eu aprendi. Eu posso passar para vocês. Existem espíritos e existe a vida espiritual. E Deus é o Supremo. Deus é que controla tudo isso. E nós temos a obrigação de nos ligarmos a Deus. Quanto mais nos ligarmos a Deus, melhor para a gente. É isso que eu deixo para vocês. Deus está conosco sempre. Tá? Não fica desmotivado, chateado com a vida, não. Deus está conosco. E tudo está certo como tem que ser. É assim mesmo. Tudo está certo no momento certo, as coisas certas, é assim. Isso aí é o pouco que eu aprendi, estou resumindo, né? Desses anos todos, de vivência espiritual, da mediunidade, é isso que eu posso falar para vocês. Tá? Uma boa tarde aí para vocês, eu vou ter que ir para uma outra aula, e a Priscila continua aí com vocês aí no Evangelho. Tá bom? Obrigada, fiquem com professora. Deus. Boa noite. E liguem a Deus. Boa tchau, reunião. tchau. Obrigada, professora. Tchau, tchau.
A Gislaine perguntou, Nosso Lar e os Mensageiros. Tem uma série do André Luiz, que é específico do mundo espiritual. Então, primeiro Nosso Lar, depois os Mensageiros. Então, assim, para Viviane, né? Mesmo assim, eu reforço, se puder, estudar esses 2 livros que a professora falou, mas quando eu li teu relato acerca das dúvidas, né, do céu, inferno, purgatório, eu ainda recomendo a leitura de Céu e Inferno, que é da Codificação Espírita, de Allan Kardec, vai também te ajudar muito. Ficar pesado, vai lendo aos poucos, mas eu tenho certeza que vai te tirar bastante dúvidas também, tá? E quanto ao medo de morrer, quem não tem, né? A gente ainda está muito materializado, né? Então, assim, mas por que a gente não precisa ter medo de morrer? No momento que a gente estuda o espiritismo, que a gente entende que existe uma vida espiritual após essa passagem, né? Essa breve passagem que é a nossa existência física, né? A gente começa a não ter mais esse medo, entender que a gente está aqui, como a professora falou, para tentar fazer nosso melhor, viver o presente da melhor maneira possível, né? Para que, quando retornarmos à nossa verdadeira vida, que é a pátria espiritual, nós tenhamos a consciência um pouco mais tranquila para continuar estudando, trabalhando e, quem sabe, retornando a esse mundo ou a mundos mais felizes, né? Então, a gente tem que entender que essa experiência que a gente vive aqui na Terra é muito breve, ela é passageira, e ela não e a morte física não cessa a morte física não cessa com a vida, não cessa, pelo contrário, a vida continua, né? Existem vários filmes também, tem um filme e a vida continua. Aconselho a quem quiser ver também, eu acho que está naquela lista de 120 filmes espíritas. Tem um filme que é muito legal, E a Vida Continua, que também ajuda a gente a entender esse processo, né? Então, não existe céu, inferno, purgatório. Jesus nos ensinou, há muitas moradas na casa de meu Pai. Existem inúmeros mundos habitáveis. Então, a gente vai para lugares onde estão de acordo, né? Que são compatíveis com a nossa evolução, né? Outra pergunta que eu vi aqui bem interessante, por que espíritos não sabem que morrem? O que acontece? Quando um espírito, a maioria, tá? A maioria dos espíritos que desencarnam, principalmente aqueles que não trabalham espiritualidade de nenhuma maneira, com nenhuma crença, normalmente são aqueles espíritos, como a Carla colocou, que são pessoas que desencarnam e acreditam que tudo acaba. E aí elas, com essa falta de espiritualidade, de trabalho, de discernimento, de estudo, elas não conseguem nem distinguir se estão desencarnadas ou acreditam ainda que estão, né? Por isso que a gente tem bilhões de espíritos que vagam, que continuam na nossa volta, porque eles ainda demoram muito tempo. Existem espíritos que demoram séculos para entenderem que não estão mais desencarnados. É muito triste, porque isso interrompe, né, o progresso deles, né? Porque poderiam estar na erraticidade, poderiam estar no plano espiritual, estudando, já aproveitando para reencarnarem e atrasam seu próprio... São os obsessores? Também, mas existem espíritos que simplesmente não são esclarecidos. Não necessariamente os obsessores. Aliás, existem obsessores que fazem questão de estar aqui e não querem para a parte espiritual. Por quê? Porque estão tão alimentados do seu ódio, sua raiva, do desejo de vingança, de se vingar de alguém que está encarnado, que têm noção que são desencarnados, mas não querem para a parte espiritual, não querem para a raticidade progredir. Então, gente, não são milhões as possibilidades, né? Então, como existem obsessores que estão bem conscientes, que já morreram, né, fisicamente, que são espíritos desencarnados, mas por livre e espontânea vontade querem continuar no mal, muitos também, por causa dos vícios materiais, muitos que eram alcoólatras em vida, utilizavam drogas, ou alguns vícios contra sexo, o que for, continuam aqui na nossa crosta, no meio de nós, para conseguir vivenciar as experiências que os encarnados vivem. Por isso que é importantíssimo estudar as obras de André Luiz, porque André Luiz dá inúmeros exemplos de como funciona essas trocas energéticas, né?
como os obsessores trabalham, como os espíritos viciados trabalham, os menos esclarecidos, os que estão perdidos, que nem sabem que a morte física aconteceu com eles. Existem números, por isso que é importante a gente estar fazendo esse movimento hoje, de estarmos aqui estudando. Por quê? Porque nós, com certeza, quando for a nossa hora, porque sim, estamos fadados a essa hora, a única certeza que a gente tem é que um dia nós também vamos encerrar essa existência física, mas com certeza nós já vamos ter outro discernimento. Com certeza nós vamos ter uma passagem muito mais consciente, mais tranquila, porque a gente está fazendo isso agora, esse trabalho é fundamental que a gente está fazendo hoje, né? Acho que vou iniciar, então, o estudo do Evangelho de hoje. Alguém tem mais uma dúvida? Que aí, senão eu vou começar o estudo do Evangelho. Então, vamos fazer o estudo do Evangelho. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5. Nós já tínhamos estudado alguns itens do capítulo 5, então nós vamos dar continuidade lendo os itens 7 e 8. O capítulo 5 é o Bem-aventurados aflitos, itens 7 e 8, que está dentro do título Causas anteriores das aflições. Deixa eu botar o óculos aqui, vamos dar dor de cabeça. Os sofrimentos por causas anteriores são, frequentemente, como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez, os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se for mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, e etc, etc. Aqui o texto está falando, né, que muitas causas anteriores, né, são decorrentes das nossas ações. Mas aqui não é, né, porque eu fui orgulhoso numa vida que eu vou nascer humilhado na outra. São inúmeras hipóteses, né? Mas toda a aflição que nós vivemos hoje, né, ela tem uma causa provável de uma atitude nossa anterior. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta, a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus nesse mundo. Essa anomalia não existe em aparência senão porque considerada sob o ponto de vista presente, mas ela se eleva pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências. Ver-se-á que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve-se dizer que se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria, e que depende dele não mais retornar a este mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos, ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações, pois, são, ao mesmo tempo, expiações pelo passado que eles punem e provas para o futuro que eles preparam. Rendamos graças a Deus, que na sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Então, dando continuidade, né, às causas anteriores às aflições, quando a gente estuda o Espiritismo, a gente consegue entender por que tantas anomalias, por que tanta desigualdade social, por que vemos pessoas com, digamos assim, com tão boa sorte e outras pessoas que nascem na completa miséria, pessoas que nascem com deformidades físicas, mentais. Tudo está dentro de uma lei, né, de ação e reação, né?
que se faz necessário para a gente voltar a ter o equilíbrio. Eu falei isso na semana passada, né? Quando a gente comete a falta com alguém, independente que for, a gente tem que ter essa consciência do quanto isso reverbera. A gente, fazendo uma analogia, quando a gente toca uma pedra num lago, a gente não vê aquela pedra, a margem, né, acontecer da água se expandindo? Por quê? Aquela ação, ela traz uma reação natural. A água mostra muito isso. Assim como nós, tudo que a gente faz, de bom e de ruim, de uma certa forma, vai reverberar, vai trazer alguma consequência. Então, o universo em si precisa desse equilíbrio. Quando a gente comete uma falta com alguém, mais cedo ou mais tarde, essa lei vai tentar trazer esse equilíbrio, para que a gente possa reparar. Por isso que a gente volta. Aqui o texto diz, a gente não pode esquecer, se estamos aqui no mundo de prova e expiação, se estamos aqui reencarnando no planeta Terra, que é um planeta material, é porque nos é devido, é porque ainda estamos nessa condição, estamos completamente alinhados compatíveis com o nível, né, intelectual e moral que esse planeta possui, com o nível de evolução. Nós somos compatíveis, a nossa evolução é compatível com esse planeta. Senão, nós estaríamos ou em mundos inferiores, porque existem mundos inferiores ao nosso, ou em mundos superiores. Cabe a nós. Mas quando a gente vê, quando a gente começa a entender a causa anterior das aflições, que podem ser coisas que a gente cometeu nessa existência ou de outras existências pretéritas, a gente consegue ter uma visão mais ver a justiça de Deus. A gente não precisa ter pena quando vê que uma criança nasce com alguma condição muito difícil, quando a gente vê crianças que já nascem órfãos, quando a gente vê algumas maldades que ainda acontecem, né? Coisas que a gente sofre, quando do nada acontece um desastre na nossa vida, a gente perde tudo. Tudo tem uma causa anterior, mas não é castigo, é reequilíbrio, é aprendizado, é oportunidade de crescimento. Qual é o problema da gente? A gente tem dificuldade de entender dessa maneira. A gente tem dificuldade ainda de levar por essa perspectiva. O que a gente faz? A gente se revolta, a gente diz que Deus não existe, a gente fala que estamos sendo vítimas, quando nós não somos. Quando a gente passa a entender, né, a gente olha para a dor do outro com outro olhar. A gente já ora, já auxilia, a gente faz a caridade sabendo... Eu sei que essa pessoa tem que passar por essa prova. Por exemplo, um exemplo bem que acontece comigo. Quando eu vou, algumas quintas-feiras, eu consigo ir num bairro aqui de Brasília para a gente ajudar moradores de rua a tomarem banho e eles terem uma janta. Todos os dias eles têm voluntários que aqui, graças a Deus, para que possam assistir ainda mais nesse tempo de pandemia, com tanta gente se tornando morador de rua, porque está perdendo seus empregos, não está tendo como pagar mais o aluguel, estão simplesmente indo morar na rua, né? Está desesperador, mas graças a Deus temos voluntários. Antigamente, quando eu me deparava para ver essa situação, eu ficava, ai que pena, coitado, eu já não olho assim. O que eu olho? Que bom que eu estou aqui, podendo dar um pão, para abreviar essa dor que essa pessoa está passando. E quando eu oro pedindo que essas pessoas tenham força e ânimo para enfrentarem a prova e que consigam reverter, porque todos nós temos sempre, né, por pior que seja a situação, subsídios para conseguir reverter a nossa situação, por pior que seja. Quantas pessoas a gente vê que ficam tetraplégicas, paraplégicas e são hoje em dia palestrantes, motivacionais de empresas. A gente vê pessoas que se reinventam, que alguns conseguem até voltar a caminhar, a voltar a treinar, a fazer esportes. A gente vê inúmeros casos, né, de sucesso, de pessoas que se reinventaram. Por quê? Porque elas entenderam que aquilo é um aprendizado. Viram na dificuldade uma oportunidade de evolução, uma oportunidade de crescimento. Então, é essa visão que a gente precisa ter. Então, quando a gente vê que estamos submetidos a uma lei de ação e reação e que o universo, que Deus, a criação, o que for, vai pedir que a gente reequilibre as forças, né, que lá atrás talvez a gente desajustou,
a gente aceita, a gente resigna, a gente compreende que é necessário. E ao invés de reclamar, a gente enfrenta. É difícil, mas é uma condição que nós precisamos. Quanto mais aceitarmos as nossas dificuldades, mais entendemos que as nossas aflições têm uma causa, não é injustiça de Deus. Ai, eu acho que Deus se enganou na prova. Era para outra pessoa, foi para mim. Não. Era para, se a gente está passando é porque é para a gente mesmo. E tem que ter um aprendizado. E se a gente não aprender, é que nem uma escola. A gente vai repetir de ano. E repetir até aprender, até avançar. Então, o estudo de hoje é exatamente isso. É a gente entender que a reencarnação, que as causas anteriores das nossas aflições, né, que as aflições que a gente vive hoje, pode ser de uma causa anterior, né, para reajustar, e que isso não é injustiça de Deus, é ao contrário, é Deus nos dando a oportunidade da reparação. A gente tem essa oportunidade de reparar. Então, quando a gente passa por uma dificuldade, por alguma situação, vamos tentar ao máximo não se revoltar. Por exemplo, o que está acontecendo hoje, né, em relação à Covid, em relação às restrições, eu falo por mim, eu procuro não me revoltar, porque às vezes eu me revolto, né, com as coisas que acontecem, mas eu penso, não, tudo está dentro do plano, tudo está dentro de um propósito, né, maior, e se Deus permite que aconteça isso, é porque a gente precisa aprender. E a gente precisa aprender de verdade como humanidade. A gente precisa realmente melhorar a nossa solidariedade, muitos estão despertando, a gente precisa dar mais valor ao que a gente tem. Como eu estava falando, existem pessoas que estão perdendo tudo, não pegam Covid, mas ao mesmo tempo estão vivendo na rua. E aí, não é só a Covid, aí estão à mercê da violência, das drogas, porque muitos moradores de rua são usuários de drogas, estão totalmente vulneráveis, porque não tem recursos para a saúde, não tem recurso para nada, não tem o que comer. Então, é muito difícil o que está acontecendo hoje. Então, a gente precisa entender que existe um grande aprendizado. O que eu posso fazer? Né? Que nem a gente falou semana passada. Então, eu vou usar essa oportunidade para ajudar esse próximo. Eu, em vez de reclamar, né, do que está acontecendo, eu vou trabalhar, eu vou auxiliar. A pandemia fez eu me despertar, olhar mais para o próximo, reformar. Exatamente. E aproveitar esse tempo que a gente está mais em casa, né, para tentar estreitar laços familiares. Às vezes a gente tem algumas dificuldades com familiares. Por que a gente não aproveita a oportunidade para ter aquela conversa, para tentar abrir o coração, ver se é possível? Que eu sei que nem sempre é fácil, mas pelo menos nós fazermos a nossa parte. Né? Se o outro não retribuir, não estar receptivo, ok, mas a gente fez a nossa parte. Tentar trabalhar o autoconhecimento, estudar, ler, porque isso vai passar, gente. Chico Xavier tinha em cima da cama dele uma frase que Maria passou para ele através de Emmanuel: tudo passa. E essa pandemia vai passar. Outras dificuldades virão pela frente? Sim. Mas entendo que todas essas dificuldades, tanto a nível coletivo, quanto as nossas dificuldades a nível individual, porque nós também temos, né, que lidar com as nossas dificuldades, isso tudo é aprendizado. Agora a gente tem aquela visão, nossa, que coisa horrível, que desastre, que tempestade horrorosa, Deus é injusto, mas Deus é justo. Lá na frente a gente vai entender. Lá na frente a gente vai entender por que a gente passou pela essa pandemia. Lá na frente a gente vai entender o que modificou. Lá na frente a gente vai entender por que tal dificuldade individual eu passei. Então, tudo tem um propósito. Não há enganos, não há erros nos desígnios do nosso Pai. Então, as causas anteriores das aflições, elas explicam exatamente isso. Por que a gente passa por certas dificuldades? Por que a gente vê uns com tanto, outros com menos? Tudo está dentro de uma causa perfeita tudo está dentro de uma lei perfeita de causa e efeito, de ação e reação.
Alguém tem alguma dúvida? O Espiritismo ilumina nossos caminhos, é verdade. Ilumina demais. Traz muito discernimento. Nossa, como a gente tem mais paz, mais calma, mais equilíbrio, né, para enfrentar as nossas dificuldades, para entender as coisas que estão acontecendo. Gente, falem alguma coisa. Participem. Ô, Pri, realmente, como você está falando, que a gente reclama muito dos problemas da gente e não olham muito para os problemas dos outros. E você acabou de falar que com essa pandemia tem gente que perdeu emprego, perdeu casa, perdeu tudo, está nas ruas, né? À mercê de tudo quanto há. E eu estava reclamando com o meu marido, mas claro que eu paro e penso bem, né? Que às vezes quando a gente tem uns certos problemas, nunca vem sozinho. Acontece uma coisinha, igual, por exemplo, o carro quebrou. Aí, de repente, você precisa fazer um tratamento de dente urgente. E, de repente, você perdeu o emprego. Aí é muita coisa. É bem isso. E a gente para e reclama. E não é bem assim, né? Tudo passa. Gente, tentem fazer assim esse exame de consciência, porque a gente já passou, cada um de nós aqui já deve ter passado por poucas e boas, cada um com suas dificuldades, que são pertinentes e convenientes para o aprendizado de cada um. Não passou? Aquelas lá de trás, coisas terríveis que a gente dizia, meu Deus, meu mundo acabou, não tem mais jeito, não vai ter como consertar. Consertou? De um jeito ou de outro não consertou? É assim o que está acontecendo hoje. Vai passar essa pandemia, né? Quem sabe nós vamos ter uma saúde mais valorizada, apesar de estar sendo difícil, né? A gente está faltando aí leito de UTI, hospital de campanha que fechou, enfim. Mas, assim, quem sabe o nosso sistema de saúde pode melhorar, aquele mal que vem para bem, né? De ter mais consciência, mais preparo, a ciência que avançou tanto, trazendo vacinas em tempo recorde, porque a gente nunca teve vacinas de forma tão rápida, né? Então, a gente tem que tentar, por pior que seja, tentar enxergar o lado positivo das coisas. Lá na frente a gente vai enxergar melhor. Lá na frente a gente com certeza vai dizer, não, realmente entendi, né? A pandemia trouxe isso de inovação, de melhorias. E tudo que a gente passa de um jeito ou de outro, ou lá atrás, o que ainda vamos passar, é para o nosso aprendizado, é para trazer equilíbrio, é para reajustar, né? Para a gente aprender a perdoar, poder aprender a amar. Inúmeros são os ensinamentos, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? É que acho que teve gente falando. No caso das pessoas que estão levando seu padrão de vida com a pandemia, são merecimentos? Pode ser, mas é muito merecimento, porque assim, fica soando como se a justiça, uma bênção divina aconteceu. Com certeza são pessoas que, porque assim, por incrível que pareça, a gente vê pessoas que se reinventaram, né, com a pandemia. Se trabalhavam num ramo, conseguiram trabalhar em outro, viram oportunidades, isso é um mérito pessoal. Se elas conseguiram melhorar o padrão de vida, porque elas se esforçaram, né? Não que veio um merecimento divino de Deus, não. Porque senão Deus estaria sendo imparcial, né? Estaria beneficiando um ou outro. Não, isso é do esforço próprio. Porque a gente tem que fazer a nossa parte. A gente coloca Deus na nossa vida com o leme do nosso barco. Mas a gente tem que estar ali remando atrás. A gente tem que estar trabalhando. Ajuda-te que o céu te ajudará, né? Deixa eu ver, estou quebrado por causa da pandemia, mas estou aprendendo a me reinventar e recomeçar. Bem o que eu estava falando, com fé e aprendizado diário. É importante, né? Porque se a gente não tem fé, a gente não se sustenta. E é a fé que sustenta. E é isso, né? Passar pela dificuldade e pensar, o que eu posso fazer de diferente? Né? A resiliência. Nossa, eu não sei vocês, mas existem inúmeros casos. Eu, por exemplo, a prova cancela, suspende, remarca, suspende, volta casaco, tira casaco. É isso, é aceitar, é saber que tudo está dentro de um plano. Tudo vai vir na hora certa. É difícil, mas a gente precisa ter essa fé e essa fé nos ajuda muito a enfrentar. Nós temos que aclamar, não reclamar. Exatamente, o que é reclamar? É clamar de novo, né? A gente já clamou e a gente fica reclamando, né? E alguns estudiosos,
de física quântica, de energias, falam que quando a gente reclama, aí que a gente traz mais. Porque o universo, se a gente entende que a gente está tudo envolto de energia, o universo entende que ela está reclamando, então ela está querendo mais daquilo que ela está clamando, reclamando. E pode ver, gente, quando a nossa frequência energética ela baixa, quanto mais pessimista, mais reclamão a gente parece que vem mais vendaval, né? Porque a gente atrai. O importante é a gente procurar ter esse otimismo, essa força de vontade, esse ânimo. Eu sei que tem dias e dias, né? Tem dias que a gente acorda, que misericórdia. Não quer nem abrir o olho. Mas a gente precisa, às vezes, descansar, silenciar e no outro dia acordar, levantar e seguir em frente, né? Porque a gente não é robô, a gente não é de ferro, né? A gente ainda é humano e a gente ainda tá imperfeito, né? Trabalhando, aperfeiçoando as nossas falhas, né? Construindo, adquirindo virtudes. Alguém quer falar mais alguma coisa? Meditem, meditem, meditem. É verdade. Meditação, gente. Eu tenho que aprender a meditar, gente. Eu sei que é fundamental. A meditação, a gente tem insights, a gente melhora a nossa ansiedade, porque estamos vivendo numa época em que a ansiedade está muito presente, a depressão está muito presente, o número de suicídios, apesar de não revelarem, até por uma questão justa, mas o número de suicídios está aumentando, né? E a meditação, estou aprendendo perfeito. E a meditação é uma grande aliada a nos auxiliar a vivermos o presente, a estarmos conectados no presente, a diminuir a nossa ansiedade. Durante a meditação, a gente tem vários insights, às vezes aquelas ideias maravilhosas que podem dar uma virada na nossa vida, aquele problema que a gente não estava conseguindo, que está travado, a gente destrava. Na meditação, nós atraímos a espiritualidade maior. Nossos mentores espirituais têm acesso para nos dar dicas, para nos dar conselhos sutis, porque eles têm que respeitar o nosso livre-arbítrio. Então, a meditação, ela dizem que melhora a frequência energética, cardíaca, melhora a circulação sanguínea. Inúmeros são os benefícios, né, de quem faz meditação. Nós vamos ainda ser uma humanidade no futuro, daqui a uns 100 anos, uma humanidade que praticamente todo mundo vai ter a meditação como uma prática diária, como comer, tomar banho. Já consigo 40 minutos. Nossa, realmente, já assim que desencarnar, vai já para um planeta superior. Eu nem 10 minutos estou conseguindo, quem dirá 40. Parabéns, é isso mesmo, isso é a busca, né? E quantas pessoas na pandemia despertaram nesse sentido, né? Então, a pandemia realmente está trazendo esses desencarnes, está trazendo esses problemas na questão da saúde, está trazendo problemas na nossa economia, mas nós vamos superar, isso tudo vai passar. Ainda estamos no olho do furacão, ainda temos um período chatinho, mas se a gente puder fazer o bem, se a gente puder, nesse período, poder fazer algum bem, alguma caridade, eu garanto para vocês que já vai ser muito melhor esse momento, essa fase. Essa fase não vai ser tão ruim, essa fase pode ser melhor. Então, quando tiver a oportunidade de ajudar, ajudem. Nem que seja com aquele vizinho, com alguém que perdeu um ente querido, trazer uma palavra de consolo, mandar um vídeo do YouTube que traga paz, qualquer coisa, gente. Qualquer coisa é caridade, qualquer coisa é fazer o bem. Então, não perca a oportunidade quando se apresentar. O que foi dito aqui também? Na prece, coloque também minha mãe. Ah, sim. Para uma cirurgia de câncer do abandono. Tá. Reiki ajuda. Reiki é interessantíssimo, né? A energia reikiana é incrível para quem estuda, para quem faz ou para quem recebe reiki. Diz que os benefícios são inúmeros. Porque é energia, né? É magnetismo, né? A gente precisa despertar. A ciência já está avançando, já está trazendo, né, provas concretas do magnetismo, das energias e do quanto elas influenciam, do quanto os nossos pensamentos se transformam, né? Eu me auto-aplico, show de bola, gente, é isso mesmo.
O reiki é legal, né? Que quando tu vira um reikiano, faz o curso, tudo, você aprende a se aplicar a si mesmo, né? Aplica para o outro a energia de cura, como aplica para si mesmo. É fantástico. E se não tem reiki, gente, a oração. A oração. A oração, te garanto que é o melhor remédio de todos. É a nossa medicina da alma. Então, é aquele momento que a gente recorre à prece, pede aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, roga ajuda a Deus, roga ajuda a Jesus, né, a espiritualidade maior, a gente é socorrido. A gente... Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Falando sobre a prece, é importante na nossa vida e ela tem um poder muito grande. Sempre eu estou vendo isso aqui em casa, quando realmente eu estou necessitada de uma boa concentração, quando tem alguma coisa que não está no seu devido lugar. E quando me vem, eu paro e penso e começo a refletir. E eu tenho certeza que naquele momento, os amigos espirituais, eles não nos abandonam. E Deus, principalmente, Ele escuta a nossa verdadeira fé, principalmente quando vem do coração. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, que quando você está triste, abra sua janela. Escute o canto dos pássaros. Deus, com a sua plenitude, deu a cada um deles cores diferentes, cantos diferentes. E tudo isso evolui a nossa alma, tudo isso nos engrandece. Tudo isso melhora a nossa autoestima, porque Deus está entre nós. Nunca esquecemos disso. Nós não estamos abandonados. Tem um ser superior, acima de nós, que está velando por nós, que vai depender do que você está vibrando para o planeta, para as pessoas necessitadas que precisam. Eleve seu pensamento, faça as boas vibrações, bons pensamentos, mande amor para as pessoas, amor para aquelas pessoas que estão necessitadas nesse momento, e você vai ver a sua aura, o seu bem-estar melhorar, porque Deus está presente ali naquele momento, e Ele vibra com você, e Ele lhe dá força, e você se sente outra pessoa. Era exatamente isso que eu queria dizer para vocês. Obrigada. Lindo. Já fez a prece final, né? Que lindo, 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 lindo. Isso é ter a visão da grandiosidade de Deus. A gente tem duas formas de ver a vida, né? Essa como a sua, ou tentar ver tudo no lado negro. Mas a gente precisa ter essa visão, né? Como tudo, o ar que a gente respira, né? A gente tem esse oxigênio, a gente tem uma atmosfera que é completamente pronta para nós existirmos. A natureza em abundante, tudo isso é a mostra do amor de Deus. Os mentores... Priscila, Oi, pode falar. Priscila, tu não sabe... Olha, eu disse tudo isso porque estava aqui e eu precisava falar. Eu estou com a minha mão trêmula, eu estou tremendo, sabe? E isso eu sei que tem meus amigos aqui próximo a mim. Eu estou muito emocionada, sabe? E eu precisava falar isso para todos. Eu que agradeço. Minha mão está tremendo, eu estou extremamente emocionada, sabe? Que eu estou dizendo aqui, que eu tenho certeza que não é nada meu. Era isso que eu queria dizer. A gente só é um instrumento. A gente só é o telefone, como falam. A Mônica de Medeiros fala. A gente só é o telefone, né? Eles vêm, se aproximam de nós para trazer essas mensagens de amor, de consolo. A gente é muito grata, Maria de Fátima, pela tua ajuda. Sempre traz mensagens lindas pra gente, né? E a mão trêmula, talvez temos que... Eu tô tão emocionada e feliz. Agradeci por essa oportunidade e feliz. Esse choro não é de tristeza, mas de felicidade. Eu poder expressar o que eu estou sentindo. Agradeço a todos vocês essa oportunidade,
A gente que agradar, a gente que agradece. A gente que agradece. Que o coração da gente fique aliviado, né? Tá chorando, não. E talvez a mão trêmula, Maria de Fátima, mas isso é com o tempo, é alguma mediunidade, pode ser de psicografia, alguma coisa querendo aflorar. Talvez por isso que tu tá sentindo tanta emoção. Mas isso depois a gente pode conversar em privado, tá? Ok. Obrigada. Não há que agradecer. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Deixa eu ver. E que mundo estamos ansiosos e angustiados. A gente está vivendo tempos difíceis, né? Mas por isso que a gente precisa fazer esses encontros que a gente faz toda segunda, os estudos que eu sei que vocês fazem. Foi colocado aqui, eu sou fã de Robson Pinheiro, e principalmente da Mônica de Medeiros e a Margarete Áquila. Meu Deus, que mulheres maravilhosas. Elas têm me ajudado muito nesse período. Eu vejo todas as lives que elas fazem. Robson Pinheiro também, a Falange de Espíritos que trabalha com ele. É incrível, tem sido grandes aliados. Dr. Crispim, do canal UFO Piauí. Gente, tem tanta. Divaldo Franco trouxe uma mensagem linda essa semana passada. A Tu Valadares. Gente, a gente tem grandes missionários trazendo mensagens lindas. Eu, a professora Tereza, em breve nós vamos começar a fazer lives também no Facebook, no YouTube. Acho que começa semana que vem, vamos trazer novidades, porque é isso que a gente tem que fazer, né? Onde há trevas, é que a gente seja luz, e todos nós de alguma forma pode ser luz, todos nós dentro de casa, na internet, o que for, que a gente seja luz, que a gente não traga mais desunião, mais polarização, mais divergência, não, que a gente traga luz, que a gente seja união. E vamos encerrar, né, fazendo a nossa vibração, nossa prece final, a gente encerrar nossos trabalhos, tá? Então, quem quiser agora fechar seus olhos, respirar fundo, acalmar, serenar a mente, agradecendo a espiritualidade maior que está presente conosco todas as segundas-feiras, aos nossos mentores espirituais que nos acompanham, nos tutelam nessa existência, a todos os corações unidos aqui essa noite, e principalmente a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, a Deus, nosso Pai, Criador de tudo, Criador de todo esse universo. Agradecemos por mais uma semana que se inicia. Agradecemos pelo estudo que tivemos hoje acerca da lei do progresso, a qual todos nós estamos submetidos. Agradecemos por entendermos cada vez mais que as nossas dificuldades são escolas para o nosso aprendizado. Agradecemos por entendermos melhor o momento que a humanidade em geral, de forma coletiva, está vivendo, e do nosso papel, sendo luzes, postes de luz, como Chico Xavier falou, trazendo a esperança, o consolo, a fé, a renovação moral, a reforma íntima, tanto para nós quanto para aqueles que nos cercam. E aproveitando essa energia de paz, de cura, de fé, de esperança que está em nós, que a gente possa expandir dentro do nosso lar, imaginando cada cômodo da nossa casa, onde estiverem, envolvendo a todos que possam estar dividindo o espaço com vocês, amando e curando essa energia. Imaginar que essa energia se expanda pelos prédios, casas, os bairros, a cidade, que alcance nesse momento todos os leitos de UTI, que alcance todos os enfermos que estejam sofrendo não só pela Covid-19, como qualquer outra enfermidade, para que essa luz traga cura, traga esperança, força e ânimo.
Imaginemos que essa luz passe e chegue aos moradores de rua que estão em vulnerabilidade, para que consigam passar pela prova com mais dignidade, com mais fé, podendo mudar as suas vidas. Imaginemos também que essa luz chegue aos presídios, aos nossos irmãos menos esclarecidos, envoltos da raiva, da vingança, do ódio, do rancor, para que receba essa luz como um abraço, uma expressão do amor divino. Que essa luz, que essa energia alcance todos os asilos, alcançando os idosos, os nossos velhinhos, que muitas vezes se sentem sozinhos. Que essa luz alcance também os orfanatos, trazendo a fé e a esperança aos órfãos que a vida propiciou. Alcance também essa luz a todos que estão de alguma forma em desespero, aflitos, para que a fé e a confiança se faça presente nesses corações, para confiarem nos desígnios do nosso Pai e ter a certeza de que tudo passa, tudo vai melhorar. Que essa luz, que esse amor, que essa paz alcance todo o nosso planeta, envolvendo todos os mais de 7 bilhões de habitantes, porque todos nós somos irmãos, todos nós somos uma família universal e precisamos estar unidos para enfrentarmos todas as dificuldades, para que o nosso planeta de fato regenere, de fato seja um mundo mais feliz e mais justo. E assim, agradecendo e sentindo profundamente essa energia de paz, de renovação, de fé e de esperança, agradecemos, como sempre agradeceremos, e pedimos licença para encerrar o estudo de hoje, o trabalho de hoje, dando graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigada por tudo, viu? Beijo. Boa noite. Deus abençoe cada um. Bom descanso. Boa noite a todos. Boa noite, Priscila. Boa noite. Gratidão. Boa Deus. noite, Priscila. Boa noite, pessoas lindas. Até, gente. Obrigada, Cristiane. Sempre maravilhoso, Boa sempre noite muito a bom. todos. Gratidão, viu, Pri? Tudo de Obrigada. bom. Gratidão Boa também. semana. Beijo, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Maria. Tá melhor, Maria? Ai, melhorei. Que bom. Melhorei bastante. Eu não sei, eu fico até pensando, Priscila, assim, eu sei que eu não assusto as pessoas, hein, fazer. E de repente vem, eu não sei se todo mundo vai entender isso. Porque eu, você, nós entendemos. Fica um negócio assim, sei lá, tudo tão de repente, quando Não. chega. A gente está aqui Aí, aprendendo, eles entendem, todos nós entendemos. Né? A gente tá Não sei aprendendo. como é que é. Eu não sei como é que as meninas veem isso, né? Se elas se assustam ou não, sabe? Mas eu acho que tudo é questão, assim, de tempo da gente melhorar. E com certeza, sabe, Priscila, eu acho que eu também estou ajudando e sendo ajudada, né? Porque Exatamente. todos aqueles que se aproximam, eles estão sendo ajudados também, porque nós